Pessoal, tudo bem? Eu quero trazer uma reflexão com você aqui sobre a importância do cristão estudar, buscar o conhecimento intelectual propriamente dito, e três motivos pelo qual o cristão deve buscar estudar. Primeiro motivo, nós devemos buscar o entendimento porque Deus é a fonte de todo conhecimento. Eu quero ler com você Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Uau! Isso aqui já é um motivo muito bom para nós buscarmos aprender. Muitas vezes, nós cristãos nos achamos que só é espiritual aquilo que nós fazemos no contexto de igreja local, orar ou ler a Bíblia. Mas nós somos chamados a glorificar a Deus também com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso intelecto. Mateus capítulo 22, versículo 37 diz assim, eu vou ler o versículo 36. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Isso aqui é uma pessoa fazendo uma pergunta para Jesus, né? Um intérprete da lei, uma pessoa estudada, uma pessoa que conhecia a lei de Moisés, que vamos dizer era a Bíblia lá do Antigo Testamento, dos judeus. E Jesus responde no versículo 37, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, nós somos chamados a glorificarmos a Deus também com a nossa mente. Muitas vezes a gente vai pensar que só é espiritual aquilo que envolve coisas espirituais, mas 1 Coríntios 10 vai nos falar assim, que em tudo que nós formos fazer, quer comais, quer bebais, quer façais coisa alguma, façam tudo para a glória de Deus. Existe um homem que já faleceu, Loren Cunningham, ele é o fundador da Jocum, agência missionária muito conhecida no mundo, e ele fala das 7 áreas de influência que o cristão pode ter e manifestar o reino de Deus no mundo. Essas áreas são a família. Uma dona de casa pode influenciar o reino de Deus e trazer o reino de Deus para a família dela. Religião, a igreja é uma resposta de Deus para a sociedade, fazer a diferença na sociedade. Nós vemos aí muitas escolas, universidades que foram fundadas por cristãos que revolucionaram a sociedade. A própria alfabetização, né, é uma das consequências boas da Reforma Protestante. As pessoas ali na Europa, na época da Reforma Protestante, ali em 1517, mais ou menos, não eram pessoas alfabetizadas. E isso trouxe uma educação pública melhor. As pessoas tiveram mais conhecimento, mais acesso à educação a partir da Reforma Protestante. Isso nos mostra que a educação também é uma dessas áreas de influência, a terceira área de influência. A quarta é a arte e entretenimento. A quinta área de influência do cristão, comunicação social e mídia. Os meios de comunicação, hoje através das redes sociais. Sexta área de influência, negócios, economia. Sétima área de influência, governo, na questão política e na gestão pública. Nós podemos acrescentar também aí a área da estética, você que trabalha na área da beleza, você que trabalha na área da saúde, enfim, Deus tem um chamado para cada pessoa que é salva. E você pode se encontrar nisso e fazer a diferença. Você que trabalha em atendimento ao público de uma forma geral, você pode fazer a diferença na sociedade. Deus te plantou ali, o teu trabalho é um ministério. Existe uma história que a gente conta que um sapateiro, ele aceitou a Jesus
e perguntou para Lutero, né, o reformador: eu aceitei a Jesus, eu me converti, e agora? Eu tenho que largar a minha sapataria e me dedicar ao ministério? Virar um sacerdote, um pastor? E Lutero responde: não, fique na sua sapataria, cobre um preço justo, faça um trabalho de excelência e glorifique a Deus fazendo sapatos. Então, glorifique a Deus na tua área de trabalho, seja ela qual for. Deus quer te usar para manifestar o reino dele. E esse é um segundo motivo pelo qual o cristão deve buscar o conhecimento. Romanos, capítulo 8, versículo 19, vai nos falar isso. Vou ler aqui para você. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Existem pessoas esperando aquilo que Deus colocou em você, esperando você se manifestar como filho de Deus. Nós carregamos o reino de Deus, a presença de Deus habitando dentro de nós através do Espírito Santo. E você é chamado para manifestar esse reino. Jesus vai com você aonde você se locomove. Esse é o grande convite de Jesus para nós. E outro motivo pelo qual o cristão deve buscar o conhecimento, deve se aperfeiçoar em estudar, em ler, é porque o conhecimento nos levará a lugares estratégicos para a glória de Deus. Nós vemos aí o profeta Daniel, no capítulo, vou ler aqui com você Daniel, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Mesmo na condição de escravos, Daniel e os seus amigos, eles se destacaram, porque a Bíblia fala que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que aquelas outras pessoas que estavam ali no palácio. Mesmo numa situação que não era favorável a eles, o conhecimento os levou a terem um lugar de destaque. E nós vemos aqui que eles influenciaram o ambiente. Essa é a grande sacada. Esse é o grande ato que o cristão deve ter, influenciar. Influenciar significa o quê? Aquilo que flui de alguém e corre para dentro de outra pessoa ou para dentro de alguma coisa. Nós somos chamados a fluir a água viva. Jesus falou que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Vem dele, passa por nós e corre para dentro das pessoas. E nós vemos que Daniel fez isso. O testemunho de Daniel, quando Deus o livrou da cova dos leões, fez com que o nome de Deus fosse glorificado. E o rei Dario, ele estabeleceu um decreto ordenando que o Deus de Daniel fosse adorado na Babilônia. E era uma nação totalmente ímpia, imoral, que caminhava longe do Senhor, uma nação que tinha muitos ídolos, pagã. E Dario, ele estabeleceu esse decreto. Eu vou ler com você que está onde está escrito, Daniel capítulo 6, versículo 25. Presta atenção nesse trecho, é lindo demais. Então, o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva,
faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Aí, versículo 28 diz assim: Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Eles foram escolhidos, Daniel e seus amigos foram escolhidos por serem mais inteligentes. Eu não estou desprezando ninguém por causa de inteligência, mas nós cristãos, nós precisamos entender que buscar o conhecimento faz parte da nossa vida e nós devemos glorificar a Deus, sim, com o nosso intelecto. De uma forma prática, como você pode fazer isso? Você que tem aquele sonho de fazer uma faculdade, você que tem aquele sonho de fazer um curso profissionalizante, uma especialização, ou você que é um empreendedor autônomo, fazer aquele curso para se qualificar melhor, para se especializar na sua área de atuação. Esse é o convite de Deus para nós. Ou então, não quero fazer curso nenhum, vai ler um livro, busca um livro, um curso. Nós temos tantas opções hoje gratuitas na internet que você pode aprender algo novo, tocar um instrumento musical, aprender um novo idioma. Nós temos tantas possibilidades hoje e Deus quer te usar e Deus quer ser glorificado através da sua mente, através do seu intelecto. Nós vivemos hoje numa geração que está tão acostumada com tudo tão rápido. A gente fica passando Reels, um feed, e a gente só consegue prestar atenção em 15 segundos de informação. Mas Deus nos chamou para exercitarmos a nossa mente. A cultura das pessoas está muito baixa. Eu não estou falando só de escolaridade, não. Eu estou falando de desejo de aprender. O vocabulário das pessoas precisa sempre estar melhorando. Já estou me corrigindo aqui. Então, você é chamado para glorificar a Deus com a sua mente. Amém? Que você realize aquele sonho de um curso, uma faculdade, ou ler um livro de um tema que você goste de aprender e queira aprender mais. Mas esse é o convite do Senhor para nós. Amém? Glorifique a Deus através da sua mente e busque conhecimento. Tá bom? Um beijo, Deus abençoe.